Fala, meu povo, beleza? Então, vamos começar a ver algumas coisas sobre o mercado de drone, né? Sobre a área, as aplicações nas áreas onde nós podemos trabalhar. Algumas pessoas se perguntam por que nós começamos normalmente em processamento. Processamento é um dos mercados onde você não precisa de equipamento de drone, do drone em si para começar no mercado. Muitos dos nossos alunos começam por aqui. E o entendimento do processamento muitas vezes faz com que você tenha um entendimento superior do levantamento, muito mais, muitas vezes, do que aquelas pessoas que estão fazendo, às vezes estão no campo até todos os dias. Reparar a metodologia, conseguir entender a metodologia faz com que você consiga se posicionar no mercado não só como pessoa que processa, mas eventualmente entrando no mercado para levantamento como uma pessoa que entende muito de levantamento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, nós vamos fazer processamento. Quem ainda não sabe, não conhece o Metashape, etc., eu convido a ir lá no YouTube da DroneValk. Se você rolar um pouquinho aqui para baixo, ó, vai ter um workshop falando sobre processamento de imagens com Metashape. São várias aulas aqui, vocês podem assistir. Tem outras aulas aqui embaixo de processamento com Metashape também. Aqui a gente vai ensinar como baixar, como utilizar o software com a licença de 30 dias, etc. Tem várias coisas aqui para quem nunca viu. Aqui, no entanto, mesmo que você esteja aqui agora e nunca fez isso, preste atenção nos principais pontos, porque eles são importantíssimos para que você possa aplicar a sua realidade. A gente vai trabalhar aqui com uma topografia um pouco mais comum, um pouco mais convencional, mas é uma topografia que serve para 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Cadastro imobiliário, a topografia normal, a topografia ligada aos perfis de estrada e, por exemplo, a parte de mapeamento urbano. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu prometo tentar ser um pouco, resumir um pouco mais, para que a gente não passe tempo demais aqui, mas vai ser muito legal que vocês consigam pegar esse conteúdo e conseguir aplicar para vocês. Tá bom? Então alguns passos eu não vou explicar, porque ou eu tenho subentendido que vocês já fizeram em algum momento isso aqui, já conhecem o programa, e para quem não conhece, vai lá no YouTube da DroneValk, dá uma olhadinha lá, que tem o passo a passo, bem mastigado, cada coisa, etc. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa então que a gente vai fazer é adicionar as imagens. Vai estar aqui para vocês levantamento urbano, tá? Essas imagens vocês vão ter acesso. Eu preferi colocar uma quantidade de imagens pequenas. Aqui a gente está trabalhando com 86 câmeras, para que todo mundo consiga realizar esse tipo de processamento, todos os procedimentos. Nós vamos fazer alguns cortes aqui também, para que mesmo que nem todo mundo, mesmo que as pessoas tenham um computador que consiga processar bem todas as imagens, talvez nem todas as pessoas tenham. Então, a base 86, se você tiver um bom computador, ok, senão você pode utilizar um pouco menos de imagens, a gente vai dar um cortezinho aqui, tá bom? Então, a primeira coisa, naturalmente, é ajustar o sistema de coordenadas. Aqui eu já sei, já estou passando para vocês, que o sistema de coordenada que a gente vai utilizar é o TM, a zona é 23S. Por que o TM? Porque WGS, porque a maioria dos equipamentos eles adquirem informações em WGS. É interessante que quando você for exportar, caso você utilize Sirgas, faça a transformação na exportação dos materiais. Ok? Então vamos lá. Segunda coisa é adicionar a referência, né? Para que a gente faça topografia, naturalmente a gente precisa de pontos de controle que são realizados com GPS geodésico. Então eles vão estar aqui. Estim, X, Norte, Y e Z, a altitude aqui já está tudo ok. Se de vocês não estiverem assim, prestem atenção nas colunas. Aqui, zona 23S. Se de vocês não estiverem assim, vocês vão lá e corrigem, tá bom? Então,
aqui os pontos são adicionados, perfeito? Depois de adicionados aqui, o que a gente vai fazer é o alinhamento dessas imagens. Primeiro a gente tem só os pontinhos que representam cada uma imagem aqui posta no espaço. E na sequência o que a gente vai fazer é alinhar. Então eu vou em Workflow, alinhar imagens. Aqui eu vou processar em alta, tá? Mas indico que vocês processem em média. Na verdade eu vou processar em média aqui junto com vocês. Se você tentar processar em média e mesmo assim demorar muito, reduza para low, não tem problema nenhum. O interessante é que você faça todos os procedimentos que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então vou dar OK, e aí a gente vai esperar. Ao final disso aqui a gente vai conversar um pouquinho mais, e aí vamos ter a sequência das informações e do nosso exercício, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, minha gente, depois da espacialização dos dados aqui no projeto, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos reparar algumas coisas, vamos, como eu falei para vocês, realizar o recorte de uma parte dessa área, pequena, mas é necessário. Eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Essa parte aqui, espacializada a mais, além das imagens, ela é espacializada e gera um efeito chamado efeito de borda. Note, esse equipamento que fez essas imagens chama-se Phantom 4 Pro V1. O que acontece? Quando eu gero imagens com um sensor de 1 polegada, um sensor quase reto, mas mesmo assim ele gera um efeito de borda, e aí eu vou fazer uma coisa que eu ainda não tinha feito, que é exportar o report aqui, estrada, urbano, Sparsicle. Isso é uma nuvem de pontos esparsa, né? Então o que acontece? Deixa só ele abrir aqui. Quando eu, mesmo tendo o levantamento de uma área com um bom equipamento, note que aqui no Survey Data, que é o que interessa para a gente, eu tenho uma espacializada, vamos chamar de raster, mas uma superfície, onde eu tenho uma relação do dado, que é exatamente esse dado aqui que está espacializado, esse aqui, ó. Beleza? O que esse relatório me fala? Ele está falando que muitas das imagens, eu só tenho 2 sobreposições de imagens na criação dessa superfície. Tem uma predominância maior entre 4 e 6, chegando a 7, entre as mais baixas, e naturalmente eu tenho uma sequência de 8, 9 acima de 9. Na prática, o que significa? Quando eu tenho uma sobreposição maior que 9, eu tenho uma sobreposição ótima. E o que isso quer dizer para o projeto? Quer dizer que, quando eu vou olhar a superfície, a gente vai ver isso um pouco melhor, talvez até na nuvem densa de pontos, mas deixa eu aproximar aqui. Quando eu for olhar a superfície, porque aqui não vai dar para ver, eu tenho uma espacialização dos dados, a melhor espacialização dos dados possível, acima de 9. Por quê? Uma sobreposição de 9 imagens faz com que alguns dados não se percam, e levando em consideração que a acurácia ou a precisão desses dados está associada não somente ao GPS, mas à distância focal, faz com que nós entendamos que esse dado que está sendo espacializado em profundidade, em altitude ou em altura, seja lá como vocês queiram chamar, mas especialmente em profundidade, ele está totalmente correto. É como uma relação estatística. Eu tenho uma relação ótima estatisticamente, e para as bordas eu tenho uma relação que vai perdendo a qualidade. Beleza?
O que acontece? Eu estou falando de um sensor de 1 polegada no Phantom 4 Pro V1. Show? Agora vem uma explicação para o pessoal que pergunta: e Mavic Air, Mavic Mini? Olha, Mavic Air 2 com 32 megapixels, etc., não quer dizer nada para aerofotogrametria. O que importa aqui é a sobreposição das suas imagens, ou seja, se você vai mapear essa área aqui, ó, essa área aqui que não tem pontos, que não tem as imagens, o melhor que você poderia ter feito era adicionar mais uma quantidade de imagens aqui, aumentar o seu plano de voo para que você pudesse realizar a aquisição dessas imagens com maior segurança possível. Isso eu estou falando do Phantom 4 Pro V1. Se você estivesse fazendo isso, essa aquisição, inclusive, foi feita a uma altura que nós não aconselhamos. Por quê? Porque existe uma legislação, existe um teto de voo que é 120 metros, isso aqui foi ultrapassado. Significa dizer que incorre em erro em relação ao que pode ser feito. Outra coisa, quando você voa muito alto, você causa no seu projeto um efeito chamado de efeito de arrastamento. Isso significa que você vai ter problemas, como vocês vão ver na sequência, no mapeamento ou na identificação de casas, de carros e outras estruturas que são importantes para a classificação topográfica. E aí vocês vão ver na prática o que acontece. Tá? Então, se eu trabalho com Mavic Mini, ou Mavic Air 1, 2, ou com Mavic Pro 1, eu vou ter que ter um adensamento maior dessas imagens e eu sugeriria esse levantamento aqui a 100 metros. Phantom 4 Pro V1 com abertura com um sensor de 1 polegada. O Mavic Mini tem um sensor menor que meia polegada, assim como o sensor do Mavic Pro, assim como o sensor, na verdade o sensor do Mavic Air 2, ele é de meia polegada. Então, se você não consegue adquirir com a abertura que você consegue normalmente no Phantom 4 Pro, você tem que entender que se eu vou a 100 com o Phantom 4 Pro, eu tenho que voar a 70, 60 com o Mavic Mini, com o Mavic Air ou com o Mavic Pro. Por quê? Porque se eu voar muito alto, eu vou perder muito terreno. E se eu perder muito terreno, pode haver problemas no processamento dos dados e na espacialização dos mesmos. Isso é um conselho de um profissional que já está no mercado há 12 anos. Vocês fazem ou não, assim que vocês comprarem os drones de vocês, ou se vocês fazem hoje isso, vocês assumem ou não a responsabilidade por altura e entrega dos dados, ou contratar um profissional para tentar salvar vocês depois de um levantamento péssimo, como esse. Tá? Bom, esse levantamento foi feito por outra pessoa, a gente foi terceirizado nesse levantamento e tivemos que fazer algumas mágicazinhas para dar certo. Ok? E a pessoa liberou naturalmente. A gente fez uma consultoria de levantamento e processamento e essa pessoa começou a levantar muito melhor. Mas só para que vocês vejam. Então, o que interessa para a gente é a espacialização. Espacializei o dado, já tenho meus pontos de controle, né? São pontos que eu vou lá em campo, pego com GPS geodésico, marco, tem umas marcações que eu faço em campo, em X ou em bolinha, para que isso seja foto-identificável, ou seja, quando o drone passar aqui por cima, né? Essas imagens aqui, ele consiga identificar esses pontos em solo e eu vou lá e pego esses pontos de GPS geodésico e adiciono nos dados. O que vai acontecer? Quando eu fizer o apontamento desses pontos de controle e fizer um Reoptimize nesses dados aqui, o que seria Reoptimize para quem não está entendendo? Quando o drone espacializa esses pontos aqui através das imagens, e eu tenho profundidade, altura, tarará, eu tenho pontos baseados no GPS GNSS, é como se fosse aquele GPSzinho que eu vou pegando ponto em campo. Aquele mais, um pouco mais simples. Só que o drone ele tem uma vantagem e uma desvantagem.
ele tem um deslocamento x 5, 6, 7, 9 metros por segundo, e esse deslocamento atrapalha um pouco, entre aspas, na aquisição de informações dos satélites, mas ele tem um número maior de satélites porque ele está um pouco mais alto e a correção é muito maior para o equipamento, ou seja, é um dado como se fosse um GPS comum, mas melhorado. Quando eu adiciono um ponto de controle aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando, ao invés de um dado que me dá 3 metros de acurácia posicional, um dado que me fornece 2 centímetros, 1 centímetro de acurácia, e eu posso trabalhar ele na engenharia, na topografia, em estradas, na mineração, na geologia, na parte de bacia hidrográfica, enfim, todos os trabalhos que você imaginar. Beleza? Então a sequência, o que a gente vai fazer? Eu tenho meu dado espacializado, eu vou nessa aba aqui, referência, clico no meu primeiro ponto, né, que eu trouxe para cá no início, botão direito, filtrar fotos a partir dos marcadores. Ó, aqui aparece, ó, onde o meu mouse está. Eu vou dar 2 cliques e ó só, eu tenho o ponto aproximado. Se o seu não estiver assim, você pode vir aqui em Tools, Marcadores, detectar marcadores, que o próprio programa ajuda nesse sentido. Ele joga o marcador para próximo de onde você marcou aqui. Ó. Nesse caso, um xizinho. E vai estar em todos os marcadores. Ó. Xizinho, vocês vão ver em outros aí. Eu vou fazer só o primeiro, segundo e tal. Eu tenho um processamento na sequência aqui, para mostrar para vocês depois de tudo. O que vocês vão fazer é trazer o ponto aqui para o meio. Aí ele vai ficar com a bandeirinha verde e os outros vão ficar azuis. Azuis significa que estão próximos, então você só clica e coloca ele para próximo. Certo? E vão fazer isso para todos os pontos aqui. Esse é o ponto C1. Né? Lembrando, a gente tem aqui 17 pontos. Então vocês vão fazer isso para os 17 pontos. Vamos lá. Aqui no meio. E ok. Beleza, ok, eu vou para o C2. Clico com o botão direito, filtrar através de marcadores. E aí vou para esse próximo aqui, que é aqui, ó. Eu acho, inclusive, acredito inclusive que esse é o único diferente aqui no meio. Os restantes são todos X, esse aqui ele fez um Tzinho. Acabei, botão direito do mouse, filtrar através de marcadores, clico na imagem e faço as restantes. Aí vão ficando azul. Beleza? Vocês vão fazer isso até que todos os pontos estejam verdinhos lá. Quando vocês terminarem isso aqui, vocês vão vir em Tools, Optimize Cameras, vão clicar em OK e vão deixar isso ser processado. O que vai acontecer? Os pontos de controle vão drapar na superfície. Se vocês forem ver, antes disso eles não estavam bem rente à superfície. Agora, depois que vocês terminaram todos, ele vai estar. Beleza? Mas só quando isso acabar. Na sequência, o que vocês vão fazer quando terminar isso tudo? Vocês vão vir nessa visualização aqui, vamos dar um zoom out, dar uma mexidinha, e a gente vai dar uma mexidinha nessa caixinha para limitar o espaço onde a gente vai escolher processar o restante. Então, a gente vai vir aqui, ó, mover região, e vamos nessa opção Resize região. E aí a gente vai trazer a caixinha, depois a gente vai ali lateralmente e vai ver se está ok, tá bom? Por enquanto a gente vai fazer só isso aqui. Vamos limitar aqui. Eu aconselho normalmente meus alunos a fazerem o seguinte: se você vai mapear uma área de 100 hectares, faça 120 hectares, porque essas zonas de efeito de borda, elas vão diminuir um pouco. Se você fizer exatamente 100 hectares, que é o que você precisa, o que vai acontecer é que quando você tiver que cortar por algum motivo daquele que eu mostrei para vocês ali, anteriormente a gente vem para cá, lá no relatório,
essas zonas que são influenciadas por esse efeito de borda vão ser muito grandes e você pode até perder um trabalho por causa disso. Então, considerando isso, eu vou vir aqui no Rectangle Selection e selecionar, deletar. Selecionei e cliquei em Delete. Então vamos no outro. Olha, esse outro aqui está em cima de pontos de controle, então a gente vai ter que... Vamos dar um resize aqui. Aumentar um pouquinho. Ok. Eu estou cortando, a gente está fazendo isso só para que vocês entendam que normalmente seria o melhor a ser feito. Tá? Que foi o que eu fiz nesse projeto. Limitei o corte, até porque a pessoa mapeou um pouquinho maior, não mapeou tão maior quanto normalmente eu solicito dos meus alunos, mas mapeou um pouquinho maior do que o normal e a gente conseguiu cortar e ter um bom resultado. Bom, aqui, eis ele aqui cortado, né? Eu acho que faltou aqui. Peraí. Faltou. Eis ele aqui cortado. Perfeito? Tem o meu retângulozinho ali embaixo, o ponto. O que acontece? Quando esses pontos são espacializados, existem esses pontinhos aqui, ó, acima ou abaixo, que são espacializados porque simplesmente existem erros, naturalmente existem erros na espacialização dos pontos, certo? Então o que a gente faz? A gente passa alguns filtros para reduzir essa quantidade de erros para que nós tenhamos um dado mais representativo possível em relação ao solo ou à superfície que nós estamos mapeando. Beleza? Como é que a gente faz isso? Usa esses filtros a partir do Model, Gradual Selection, e aí nós vamos utilizar erro de projeção, construções incertas e reconstruções incertas e acurácia de projeção. Então, erro de projeção. Eu vou selecionar aproximadamente 10 a 20% dessa quantidade de pontos onde meu mouse está passando aqui embaixo, 130, no meu caso, 139.744 pontos, que vai ser entre 13 e 26 mil pontos, ok? Então, vou começar a castigá-lo aqui, eu vou deixar 18 mil pontos, ele vai selecionar pontos que estão com erros de representação em solo. Ó, vejam que ainda fica um pouquinho, ó, então a gente vai retirar todos esses. Por que fica um pouquinho aqui embaixo? Porque existem erros associados à projeção, à espacialização desses pontos. E nós precisamos retirá-los porque se eu vou construir uma superfície topográfica e ela está nesse nível, ela não está aqui embaixo. Perfeito? Não dá para o drone atravessar o chão e mapear ali. Show? Então, vou deletar. Então, deletei uma quantidade de pontos. Vou voltar e vou nessa... Deixa eu colocar aqui superior para vocês verem. Nessa outra opção aqui, reconstruções incertas. Esse nós não temos um padrão, mas é um padrão de visualização. Notem que quando chega no final, na verdade, seleciono todos, mas que eu tenho uma quantidade de erro de projeção muito grande nessas duas bordas aqui, que depois a gente vai ver que nas outras também vão existir. Então eu seleciono uma quantidade que eu acredito seja interessante nesse momento, vou dar um OK. Vejo que aqui embaixo, ó, alguns pontos são selecionados também, acima e abaixo da superfície, e aí clico em Delete. Model, Gradual Selection, acurácia de projeção, seleciono pontos que estão com acurácia de projeção, alguns pontos aqui também abaixo e acima são selecionados, e eu apago. Vou apagar esse aqui só porque eu estou vendo. De novo. Vou voltar. Quantas vezes é necessário, Tomás? Olha, eu dou uma passada pelo menos 2 vezes, porque existem muitos pontos associados ainda. Não se importem com quantidade de pontos que estão sendo excluídos, não. Isso não tem problema. Na verdade, nem para mais, nem para menos, né? Não é igual o Ibope, não. Então, seleciono Excluo. É a visão do analista. Reconstruções incertas. Note, ó, que as reconstruções incertas são sempre muito mais em bordas do que em outros lugares. Isso significa o efeito de borda que ainda existe dentro desse projeto. Então, deleto essa quantidade e vou concluir com acurácia de projeção. Bom,
Existem profissionais que defendem que nós temos que fazer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Mas eu acredito que seja suficiente para tirar a grande maioria dos erros que nós temos de projeção dos dados. Beleza? Então, primeiro, eu preciso que vocês façam o apontamento dos 17 pontos. E segundo, façam esse corte que eu fiz aqui, que vocês viram. Qualquer coisa vocês voltam para ver melhorzinho. Terceiro, eu preciso que vocês façam a Gradual Selection e passem esses filtros, retirem uma quantidade de pontos. Não precisa ficar igual o meu, pode ter menos, pode ter um pouco mais, isso é muito relativo. E depois disso aqui vocês vão salvar, né, o projeto de vocês. Nesse caso o meu já tá salvo aqui como Drone Gel, certo? E na sequência o que vocês vão fazer neste projeto é vir em Workflow. Depois que terminar isso tudo, vocês vão vir em Workflow, alinhar imagens mais uma vez, vão tirar esse Reset Current Alignment e vão deixar só referência Preselection e Generic Preselection. Quando vocês fazem isso aqui, é um Reoptimize e os dados que estavam com pontos com coordenadas não geodésicas assumem coordenadas geodésicas a partir daí. Beleza? Ok? Ou seja, nós temos pontos com uma acurácia muito maior. Na sequência, o Workflow do Dense Cloud, eu vou fazer em High, mas faço em médio. Ok? Middle. O Deep Filtering, né, para não ter filtro demais, e aí vocês vão dar OK. Vou dar OK aqui, a gente vai esperar e eu volto na sequência, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, na sequência nós temos uma Dense Cloud, eu voltei e processei em High, eu precisava de dados um pouco melhores aqui para mostrar umas coisas para vocês. Mesmo processando em High e mesmo retirando muitos dados, alguns dados eles ficam acima da superfície. É natural que isso aconteça. Não tem um problema direto com isso não, porque para a geração dos dados nós vamos realizar outros tipos de processamento. Então, enquanto isso eu usei apontei todos os pontos até o 16º, fiz tudo que eu pedi para vocês fazerem, né, para não dizer que eu não fiz. E os dados em nuvem de pontos esparsa, né, o Dense Cloud, foram criados. Agora eu tenho informações muito próximas ou idênticas ao que eu tenho em solo, ao que eu tenho na realidade. Com informações, como eu falei para vocês, devido à altura desse voo, muito complicadas em relação a, por exemplo, carros. Teoricamente eles estão ok, mas se vocês notarem aqui, eu tenho um efeito de achatamento dos carros. Olha só, eu não consigo mapeá-los. Isso acontece porque eu voei alto demais. Então, além de respeitar por respeitar a altura máxima de voo, respeitem a altura de voo ideal para o seu tipo de equipamento e para o tipo de serviço, para que no final você não tenha tanto problema. Tá bom? Então depois daqui o que a gente vai fazer? Depois de ter a Dense Cloud, nós vamos em Tools, Dense Cloud e vamos nessa opção chamada Classify Ground Points. Aqui nós vamos classificar todas as classes com um ângulo máximo de 15 graus, uma distância máxima de 1 e uma cell size de 50. Eu não vou explicar essas coisas, nem as que eu para trás deixei um pouquinho também, porque eu falei que lá no YouTube da Droneval tem muita coisa, vocês podem aproveitar e ver tudo com um pouco mais de calma. Bom, depois disso eu vou dar OK. Não vou dar OK aqui porque eu já fiz, tá bom? Para adiantar. Vocês vão dar OK, vai demorar um pouquinho e no final ele simplesmente vai desaparecer, não vai acontecer nada em teoria. Mas aqui nessa opção chamada Dense Cloud, vai aparecer uma opção chamada Dense Cloud Class, que vai classificar o solo e tudo que está acima do solo, certo? Só que existem coisas aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês.
Isso aqui. O que é isso aqui? É uma piscina. Ela está em nível de solo? Ela está um pouco abaixo. Ela não poderia estar aliás, ela deveria estar classificada junto com as outras coisas. Por quê? A piscina, no final das contas, eu não posso fazer uma conta com a piscina. Eu não posso gerar informações altimétricas contando com essa piscina, certo? Porque eu só quero tudo em altura de solo. Então o que eu faço aqui? Eu vou vir nessa opção Rectangle Selection, Freeform Selection, já que ela não foi classificada. Vou selecionar aqui o entorno da piscina. Vocês podem selecionar melhor que eu e vão selecionar, né? Aqui, ó. Selecionada. Clico com o botão direito, Any Class, eu não tenho piscina aqui, eu vou colocar como não classificado, ok? E ele entra como não classificado. Na sequência eu vou dar uma olhadinha aqui, se vocês notarem, são outras piscinas também. Então eu vou vir aqui, Class, deixa eu ver aqui, ok. E aí vou classificar essas daqui também. Beleza? Então vou vir aqui, ó. Vou classificar essa partezinha toda aqui. Sem classificação. Eu estou fazendo bem simples, gente, para que a gente não tenha que criar uma discussão muito grande sobre isso. Tem como fazer uma classificação melhor, tem como fazer criar uma classificação, um tipo de classificação específica. Tem como fazer isso tudo, mas eu quero que vocês conheçam as ferramentas e entendam o que acontece se vocês levantarem de uma maneira não profissional, ok? Isso que eu estou fazendo aqui para a entrega está correto. Se eu quisesse entregar o meu trabalho dessa forma aqui, fazendo esse tipo de classificação, eu poderia, porque no final das contas o que vai contar é a minha superfície acima, certo? Então alguns dados como esses daqui, ó, podem ser classificados como dados inexistentes. Vejam que ele classifica acima e a outra parte das quadras não é classificada. Inclusive a arquibancadazinha. Ó. Aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou pegar todo o perímetro e classificar como não classificado, ok? Vamos fazer rapidinho aqui, para que a gente possa passar para os próximos. Deu um problema aqui no meu mão final. Não classificado. Peraí. Classificado. Esses dados aqui de superfície, tem outros aqui, ó. Se vocês quiserem trabalhar, dar uma brincadinha com eles, vocês podem, mas eu queria mostrar a diferença e para que serve. Então, tenho esses dados aqui e fiz uma retirada. Na prática, o que acontece? Vejam só. Na prática, eu criei alguns dados, ou seja, eu criei algumas classes. Quando eu for criar no próximo passo uma mesh, uma visualização tridimensional básica, para que eu possa gerar um MDE ou um MDT, eu vou retirar essas informações do meu raster para que ele possa ser criado. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é aqui também. Eu fiz um mapeamento de uma zona que normalmente ela deveria estar totalmente classificada, mas não está. Na prática, o que significa? Quando eu retiro algumas informações aqui, algumas informações que você vê como terreno também não são. Isso é alarmante, está acima do terreno. Olha só. São tidas como terreno, mas não são como terreno. Na prática, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a classificação o software considera impossível de classificar porque você está muito alto, você gerou um efeito de achatamento dos objetos que você tem em solo e você vai ter que resolver isso, você que foi responsável pelo mapeamento, vai ter que resolver isso manualmente ou contratar uma pessoa, uma empresa para realizar
esse processamento e esse tipo de trabalho, que é um trabalho extremamente árduo, mas que paga muito bem, tá? Então, a gente está falando de uma topografia, mais uma vez, uma topografia convencional. A gente pode gerar informações aqui de perfil da estrada também. Tem uma questão urbana envolvida a esse mapeamento e até de cadastro multifinalitário, dependendo do uso específico do projeto. Beleza? Então, o que a gente vai fazer na sequência? Na sequência, a gente vai criar uma mesh, uma estrutura tridimensional simplificada, para que nós possamos gerar alguns dados nela e, na sequência, gerar um modelo digital de elevação ou do terreno, que a gente vai ver como, e um ortomosaico. Ok? Então, build mesh. Dense Cloud. Vou em Advanced. Ok. Point Class All. Vou retirar tudo e deixar só Ground. O que vai acontecer? Vai ficar menos informações possíveis nesse terreno. Só, teoricamente, o que está em nível terreno. Vamos fazer isso aqui, esperar terminar e a gente vem para conversar um pouquinho mais. Pronto, gente. Na sequência, foi criado o modelo tridimensional. Como eu falei, é um modelo tridimensional simples. Se vocês notarem aqui, ó, por exemplo, ele fez a retirada dos prédios, tá? Essa é a Dense Cloud. Esse é o modelo tridimensional. Esse é o modelo tridimensional sem as informações que nós classificamos, certo? Tinha mais uma piscininha aqui, ó, que não foi representada. Aquele outro dado que a gente tirou, você incorporou ao solo. Ó. Essa piscina aqui também foi incorporada ao nível do solo que a gente tem. E esse modelo é um modelo básico, tridimensional, como eu falei, que serve especialmente para que nós possamos entender o funcionamento da superfície topográfica. Posso mudar aqui e a gente entender a superfície topográfica como está. No modelo sólido ou no modelo em wireframe, mais utilizado para modelagem, principalmente na parte de depósito mineral. Nós temos um wireframe um pouco melhor quando nós criamos um modelo Tyler, que é um modelo mais detalhado do modelo tridimensional, mas este aqui que nós criamos é o modelo que serve para o que nós vamos fazer. Bom, existem algumas informações ainda aqui que precisam ser modeladas a partir de uma suavização que nós vamos fazer nesse modelo, nessa mesh, a partir da opção Tools, da lista Tools, Mesh, Smooth Mesh, e a gente vai aplicar uma suavização em nível 10. É uma suavização simples, entre 5 e 10. Ele mantém o nível do terreno, mas suaviza as partes do terreno que nós não conseguimos retirar. Existem, mesmo que a gente trabalhasse o dia inteiro, que seria, no caso, esse processamento, pelo menos de 8 até 20 horas, trabalhá-lo para entregar para o cliente. Normalmente é um trabalho de um dia. Não porque é difícil demais, mas porque o cliente voou na altura errada e muito dado tem que ser feito manualmente, tá? Mas como a gente está em exercício, eu peço só que vocês façam a classificação de alguns dados. Se vocês notarem, a classificação do meu já está um pouco diferente da de vocês, da que vai ficar. Eu fiz uma classificação manual de alguns itens, tá? Então, treinem essa opçãozinha aqui que a gente trabalhou, que é o Freeform Selection, né, de vocês vai estar retângulo. Esse Freeform Selection, trabalhe ele, tá? Eu vou mostrar aqui umas classificações que eu fiz manuais para que vocês tenham ideia. Olha só, vamos ver. Essa classificação dos carros aqui, ó, foi manual. Essa classificação aqui foi manual também. Essa classificação dessa área aqui, ó, foi manual, não foi feita a partir da classificação automática. Então, as piscinas,
essa área do tênis aqui também, que a gente viu junto, enfim, tem um bocado de classificação aqui, e é bom para vocês treinarem, tá bom? Vamos voltar ao exercício aqui. Bom, modelo pronto para criar um modelo digital de terreno. Antes de criar um modelo digital de terreno, eu vou criar um MDE, um modelo digital de elevação. Há uma diferença, né? O modelo digital de elevação, ele quando você cria curvas de nível ou isolinhas, ele vai classificar tudo solo e acima de solo. E o modelo digital de terreno, MDT, só classifica em nível de solo, beleza? Mas vou mostrar aqui para vocês. Como é que a gente faz? Workflow, build den. Vou classificar a partir da Dense Cloud, sem retirar nada, porque a gente está classificando um DEN, um modelo digital de elevação, e vou dar OK. Deixa ele terminar, a gente vai ver, discutir um pouquinho, e aí a gente vai ver o MDT. Não demora muito não, isso aqui. Criação do DEN, eu tenho meu DEN amostrado aqui. Tá? Se vocês notarem, tem todas as informações que a gente gerou. Tudo que está acima do solo ainda permanece aqui. E o que a gente vai ver na geração das curvas de nível, certo? Então vou gerar contornos, vou gerar de 2 em 2 metros para que seja mais rápido, tá? E vocês vão notar que ele vai mapear tudo, não só que está em nível do solo, mas que está acima do nível do solo também. Bom, criou o shape aqui, vou só aqui em propriedades e tirar essa informação das layers. Bom, deixa eu trazer ele aqui. Notem que ele mapeou também as informações acima do nível do solo, inclusive nesse prédio aqui. Beleza? Então a gente está falando de modelo digital de elevação. Perfeito? Eu vou desabilitar ele. E agora a gente vai criar. Ele não vai criar em outro lugar, ele vai criar no lugar do DEN. Tá? O modelo digital de terreno. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a Dense Cloud e criar a partir do Mesh. A partir da Mesh vai ser criado outro modelo. Enquanto ele cria, gente, prestem bem atenção no modelo que vai ser criado. A diferença entre o que vocês estão vendo nesse momento e o que vocês vão ver após essa criação com a Mesh. Conseguem ver diferenças marcantes? Ainda existem coisas que deveriam ser retiradas aqui, na minha opinião. Nessa parte leste do terreno, do que a gente mapeou. Eu não estou usando exatamente a quantidade de retiradas que eu fiz no nosso projeto, no projeto original que nós entregamos para o cliente, mas para vocês verem, já existe uma diferença absurda. E aí, a partir daqui, nós geramos a topografia geral desse terreno que foi solicitado e podemos gerar também o perfil dessa rodovia ou dessa estrada para que possa ser realizado algum tipo de intervenção, melhoria, recapeamento, etc. Para isso, eu vou gerar também contornos, vou gerar de 2 em 2, semelhantemente eu fiz com o outro, para que a gente possa dar uma analisada e conversar entre um e outro, tá? Bom, aqui nós já temos informações um pouco mais precisas. Ele vai considerar o perfil da rodovia, vai considerar informações que nós temos naturalmente no terreno. Nós temos considerações aqui a fazer também. Existem alguns dados que foram gerados com alguns efeitos espúrios. Naturalmente isso decorre da não retirada de alguns dados que nós não fizemos, mas nesse exercício, mas vocês podem fazer, ok? Então façam, por favor, isso seria bacana demais, até para a gente discutir dentro
do próprio conteúdo aqui ou em algum grupo que a gente esteja junto. Beleza? Vou ativar o outro. Antes, deixa eu tirar esse show label. E vou ativar o outro contorno para a gente ver as diferenças, tá? Olha só. Isso é DSM. Isso é DTM. Mais uma vez. DSM e DTM. Bom, a partir daqui a gente já consegue realizar algumas medidas do perfil, né? Conseguimos fazer no sentido oeste-leste, certo? Então conseguimos fazer aqui e medir. Calma. Nós temos uma sequência de 1.300 metros e ele começa aqui, essa ascendência, né, nesse perfil, na cota 994 e chega aqui na cota 1055. Então não é tão grande quanto parece, não, mas é ascendente. Beleza? Conseguimos fazer esse perfil? Legal. Conseguimos fazer ele de um lado para o outro da pista, né, da estrada. E aqui a gente tem uma ondulação que é interessante de ser notada, né, de ser vista. Naturalmente, eu não estou fazendo isso baseado na ortofoto, nem na nuvem de pontos, mas existe uma ondulação que nós precisamos prestar atenção caso ele esteja. Deixa eu ver se eu consigo atualizar e a gente consegue ver ele lá. Update Attributes e Dense Cloud. Tá aqui. Essa diferença é porque naturalmente eu não peguei ele só o perfil. O perfil aqui. Ok, mais ou menos isso aqui. Ok. Agora nós temos um perfil. Vamos lá. Que também é preocupante no sentido de ter uma diferença. Não é uma diferença que seja tão grande. A gente começa, na verdade, aqui ela em 1008,92 e o mínimo dela é 1008,7. Então, um desnível de 20 centímetros. Mas é interessante que nós possamos avaliar essa sequência e existem relatórios que podem ser feitos junto com alguns perfis desses, junto com o memorial descritivo, junto com outras coisas que nós podemos fazer a partir desse trabalho. Para concluir, nós vamos criar o ortomosaico e vamos fechar o projeto. Beleza? A gente vai trabalhar esse projeto no segundo momento em um SIG, no ArcGIS, vamos fazer a parte de análise altimétrica com ele, vamos trabalhar nuvem de pontos, eu vou mostrar para vocês outras coisas ao longo dessas próximas 2-3 semanas que nós conseguimos fazer com alguns projetos dentro da topografia, de estradas, de análise de bacia, e na parte também nós vamos utilizar também esse projeto para analisar o mapeamento, se fosse realizado somente para a parte de cadastro urbano. Quais os problemas que um levantamento a 200 metros causou nesse tipo de levantamento e que podia dar muito problema se o cadastro multifinalitário, se o cadastro fundiário fosse feito
um dado a 200 metros. Tá bom? A gente termina por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Um abraço, gente, e até a próxima aula. Valeu!